Olá pessoal, temos aqui mais um vídeo referente à função quadrática, onde vamos resumir um pouco sobre esse conteúdo tão importante na matemática. Falando um pouco sobre a função quadrática, temos a definição, seja a e b e c números reais e a diferente de zero, a função de R em R, ou seja, domínio real e contradomínio real, tal que para todo x pertencente aos números reais é chamada função polinomial do segundo grau, ou função quadrática. A função quadrática ela tem esse formato que eu mostro aqui para vocês. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Temos aqui alguns exemplos, né? Y, lembrando que o y ele substitui o f de x, tá? É importante na hora que estiver analisando o gráfico, tá bom? Y é igual a 5x ao quadrado menos 3x mais 8, ou então y é igual a menos 2x ao quadrado mais x, ou g de x, também outra forma de se escrever, igual a x ao quadrado menos raiz de 3. Então temos aqui alguns exemplos de função quadrática. Partindo desses exemplos e partindo da hipótese que da definição que a é diferente de zero, tem que ser sempre diferente de 0a, outra coisa importante a se dizer, sempre o maior grau, ou seja, o maior expoente que tem numa função quadrática é sempre 2. Não permite que se tenha outro expoente, por exemplo, 3, 4 e assim sucessivamente. Da mesma forma que se tiver o maior expoente for 1, também não é função quadrática. Seria, por exemplo, uma função afim, que já foi estudada anteriormente. Então, partindo desse conhecimento, trouxe aqui uma questão para vocês. Qual das funções a seguir é quadrática? Então, analisando a primeira, nós temos y igual a x ao quadrado mais 6x mais 5. Veja só, tem todos os termos, termo a acompanhando x, o termo b o x ao quadrado, o termo b acompanhando x, e o termo c, um termo independente como é conhecido. Veja o grau, ela é grau 2, certo? O maior expoente é o 2, então ela é uma função quadrática. A b, analise só a b. A b, nós temos que y é igual a 2x mais 4. Veja só, o x ele não é elevado ao quadrado, ele é elevado a 1. Né? Então, nós temos aí uma função afim e não uma função quadrática. A c, nós temos que y é igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 3. Veja só, o maior grau tem que ser 2. E nós temos aí o x elevado ao cubo, 3. Portanto, não é uma função quadrática. E por último, nós temos y igual a x ao quadrado. Embora seja muito simplificado, a gente não tem o termo b e o termo c, ou seja, b e c é igual a 0, mas nós temos x ao quadrado. Significa dizer que a é igual a 1, né? E 1 é diferente de 0. Então, se 1 é diferente de 0, e veja só que temos aí o grau 2, ou seja, elevado a 2, então, mesmo sendo simples, ela é a mais simples de todas, é uma função quadrática, tá certo? Então, o correto é A e D. Partindo para falar agora um pouco mais sobre o gráfico, né, nós temos aí a concavidade da parábola. Para quem não sabe, a função quadrática, diferente da função afim, que era uma reta, a função quadrática ela é representada por uma parábola. A parábola é parecido com U, certo? É uma curvatura parecido com U. Eu vou já mostrar para vocês. Então, a concavidade da parábola ela é analisada de acordo com o parâmetro A, com o termozinho A, que acompanha o x ao quadrado. Veja só, se A ele for positivo, ou seja, maior do que zero, ela terá concavidade voltada para cima. E se A for negativo, menor do que zero, ela terá concavidade voltada para baixo. É muito simples. Veja só, ó, A positivo, olha a concavidade, ela é cavada para cima, em formato de U, chama-se parábola. Agora, se A for menor que zero, negativo, ela terá concavidade voltada para baixo, tá bom? Também é utilizado bastante no estudo da função quadrática as raízes da função. O que seria a raiz da função? Ou zero da função também, como é chamado. São valores de x que se tem para que a função seja zero.
ou seja, a função é igualada a zero e através de uma equação do segundo grau, tá, é resolvida usando-se a fórmula de Bhaskara através do discriminante delta. Então, são valores, encontra-se valores de x para que a função seja igual a zero. E de acordo com o discriminante delta, é bom fazer essa análise. De acordo com o discriminante delta, nós temos algumas variáveis para essas raízes. Por exemplo, quando delta é positivo, pode existir duas raízes reais e distintas, ou seja, duas raízes diferentes, tá? Lembrando que ela vai pertencer aos números reais. Quando delta é zero, nós temos duas raízes. Pode haver duas raízes, que muitas vezes é confundida por uma. São duas raízes iguais, né, pertencentes aos números reais. E quando delta é negativo, não há uma raiz real, né? Lembrando do estudo dos conjuntos numéricos. Então, quando delta é negativo, não se tem uma raiz real. A raiz ela é tida como não real, não fazendo parte dos conjuntos dos números reais. Tá certo? Então, a partir dos valores de delta, é possível fazer essa análise e ter essas três opções. E isso influencia também no gráfico. Vamos agora a alguns exemplos envolvendo as raízes, tá certo? Então, eu tenho aqui dois exemplos. Tem o primeiro, x ao quadrado menos 8x mais 16, certo? Vamos resolver ele. Primeira coisa que se faz é encontrar os coeficientes, tá? Que são os valores de A, os valores de B, os valores de C. Como eu já falei, o valor de A está acompanhando x ao quadrado, o valor de B ele está acompanhando, ou seja, multiplicando x. E o valor de C, ele é um termo independente, ele é um número que se encontra sozinho, tá? Então, veja só, o valor de A nessa função é igual a 1, o valor de B igual a menos 8 e o valor de C igual a 16. Então, tem os três valores. A partir desses valores, é utilizado na fórmula para encontrar o valor de delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo, nós temos aí delta é igual a menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 16. Né? E chegamos no resultado, que é delta igual a zero. Então, a partir da análise feita anteriormente, nós temos que, se delta é igual a zero, terá duas raízes iguais. E agora vamos comprovar, né? Fazendo por partes, né? A forma de Bhaskara, nós temos a segunda parte, que é para encontrar o valor de x. Eu coloquei aqui, x1 é igual a menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Substituindo, nós temos que x1 é igual a menos 8, entre parênteses, menos 8, mais 0, raiz de 0, né? Dividido por 2 vezes 1. Prosseguindo no cálculo, nós temos que x1 é igual a 8 sobre 2. E x1 é igual a 4. Como x1 é igual a x2, então x2 também é 4. Como já foi mostrado, são duas raízes iguais, x1 e x2. No segundo exemplo, nós temos a função menos x ao quadrado mais 8x menos 6. Então, utilizando novamente, encontrando os coeficientes, nós temos que A é igual a menos 2, B é igual a 8 e C é igual a menos 6. Substituindo no discriminante delta, na equação do segundo grau, nós temos que delta é igual a 8 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes menos 6. Fazendo o joguinho de sinal, nós temos que delta é igual a 64 menos 4 vezes 12. Delta é igual a 64 menos 48. E delta, por fim, é igual a 16. Um quadrado perfeito, né? Que é substituído na segunda parte. Nós temos que x1 é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. O que isso quer dizer? Mais ou menos, existem as duas possibilidades para encontrar x1 e x2. E como vocês viram, delta ele é positivo. Se delta é positivo, vai existir duas raízes distintas, tá bom? Então, substituindo x1 e x2, nós temos aí, menos 8 mais raiz de delta dividido por 2 vezes menos 2. Aí nós temos menos 8 mais 4 dividido por menos 4. Fazendo o joguinho de sinal, nós temos que o resultado de x1 é menos 4 sobre menos 4. Menos 4 sobre menos 4 é igual a 1. O x2, nesse caso, seria menos 8
mais, no caso aí, menos 16, uma correção, menos 16, né? Porque é mais ou menos, fazendo a correção do slide, dividido por 2 vezes menos 2. Então, substituindo, x2 seria menos 8 mais 4, dividido por menos 4, tá? Que no caso, por fim, menos 8 seria menos 8 menos 4, né? Seria menos 12, dividido por menos 4. Fazendo o jogo sinal, nós temos que o resultado seria 3 positivo. Então, a raiz, no caso, seria 1 e 3. Tá certo? Passando para o próximo. Nós temos aí o ponto de interseção da parábola com o eixo y. Tá? O que seria isso? O ponto de interseção, esse aí é o termo independente. Tá? Quando a gente fala y igual a c, aí nesse caso seria o termo independente. Seria igualar todos os valores de x a zero. No final teria apenas o valor de c. Porque se eu tiver 0 ao quadrado, por exemplo, mais 0, seria 0. Eu teria apenas o valor de c. Então isso no gráfico pode ser notado. Isso no gráfico representa aonde a parábola pode tocar o eixo y, que é aquele eixozinho que fica em pé, tá certo? Então, para analisar esse parâmetro, esse valor do coeficiente c no gráfico, basta só saber aonde ele toca o eixo y, tá bom? Então veja aqui, ó, no primeiro exemplo e no segundo exemplo, aonde ele toca esse eixo representa sempre o valor de c, tá bom? Então esse valor de c pode alterar, ele é o termo independente, mas que pode ser muito bem notado através do gráfico. E aqui nós temos as coordenadas do vértice. O vértice justamente são os pontos mínimos e máximos. Quando eu tenho um A maior do que zero, um A positivo, ou seja, com cavidade voltada para cima, o ponto, no caso, o vértice seria o ponto mínimo, ou seja, esse ponto mais baixo, esse biquinho aqui, tá bom? Esse seria o vértice. É possível encontrar as suas coordenadas através do x-vértice e y-vértice. Ou seja, para encontrar o x-vértice, nós temos que é menos b sobre 2a. E o y-vértice significa dizer que é menos delta sobre 4a. Então, utilizando essa fórmula simples, é possível encontrar as coordenadas desse vértice. Lembrando que quando a concavidade é voltada para cima, ou seja, A positivo, nós temos esse ponto que também pode ser chamado de ponto mínimo, que ele é o ponto mais baixo referente ao eixo y. E quando a concavidade, quando A ele é negativo, menor do que zero, nós temos a concavidade voltada para baixo, aí nós temos esse ponto aqui, ó, que também é o vértice. Ele é conhecido como ponto máximo, que nesse caso está sendo o ponto maior referente ao eixo y. Tá? Então aqui nós temos, para encontrar, use novamente o menos b sobre 2a para x e o menos delta sobre 4a. Então pode-se encontrar esse vértice, tá certo?